Olá, senhoras e senhores, Fábio Sobreira, seu mordomo financeiro, e hoje a gente vai falar sobre o balanço da Klabin. O que aconteceu? Teve uma queda gigantesca no lucro, no EBITDA, e ainda assim a ação está um pouquinho acima do 0 a 0, ele subindo um pouquinho mesmo com essa desgraça. A gente vai ver que na verdade é porque é uma desgraça anunciada e é normal que isso aconteça. Vamos falar também de dividendos, juros sobre capital próprio e no final eu falo ali o preço-alvo que eu acredito que seja um preço razoável para pagar na Klabin, dependendo, é claro, dos critérios que você tem. Cada um tem critério diferente, imperdível. Fica até o final desse vídeo. No final, se você gostou, não esquece de curtir, compartilhar e comentar se você investe ou não na Klabin. Lembrando que esse e outros vídeos de análise vão estar lá no Bolsa Gold, tá bom? Alguns aqui, todos lá no Bolsa Gold, e também teremos as discussões lá no Bolsa Gold e no nosso fórum, lá no nosso grupo de WhatsApp, um grupo totalmente gratuito, onde pessoas como você que querem investir estão lá com a gente. Mais de 240 pessoas já temos lá conversando todos os dias sobre investimento. O assunto único é investimento, muito legal a nossa comunidade. Vamos lá, vamos falar aqui, e os links vão estar na descrição do vídeo, não esquece, da comunidade do Bolsa Gold. Vamos falar aqui do nosso resultado. O que é o resultado, pessoal? O resultado do terceiro trimestre é aquilo que a empresa trouxe para a gente entender o que está acontecendo com ela. Mas o mercado já vinha antecipando. Então, o EBITDA ajustado de 1,35 veio muito em linha, a gente vai ver, com 1,37 que o mercado esperava. E aí, a ação não está caindo tanto assim. Vai falar do que aconteceu com a celulose, a gente vai falar tudo isso aqui, tá? Vai falar dos proventos, vai falar a teleconferência é amanhã, dia 26, tá? A gente está no dia 25 hoje, então tudo isso aqui é importantíssimo. Pegando aqui a matéria da Infomoney, como é que ela trouxe a notícia? Que caiu o lucro, é verdade, em comparação ao anual, que é o mesmo período do ano passado, e que pagará juros sobre capital próprio. E aí fala do EBITDA, que veio parecido com o consenso, 1,37, mesmo tendo uma queda no EBITDA, 41% de queda em relação ao mesmo período do ano passado, veio parecido com o que estava esperando. Então, não tem nenhum susto maior. É claro, confirmar uma desgraça é diferente de você prever uma desgraça. Quando acontece, você já está lá mais ou menos preparado, e assim que o mercado enxergou. A Klabin afirmou no comunicado que o resultado foi impactado pelo menor volume de vendas, redução do preço do kraftliner e da celulose, da valorização do real frente ao dólar. Isso é importante. A empresa que vende uma commodity em dólar, o dólar cai, acaba tendo uma defasagem ali no seu preço, normal. E teve também queda de produção. As vendas atingiram 967 mil toneladas, um recuo de 5% na base anual, também vou falar sobre isso. E o custo de caixa foi de 3,02, uma queda de 3% na comparação anual e 6% na comparação trimestral. Também falo sobre isso. Isso é uma notícia bem legal, ficando mais barato aí o custo dele. Quando a gente fala aqui do financeiro, eu vou até aumentar um pouquinho aqui, eu vou me tirar totalmente aqui para vocês verem. Quando a gente fala do financeiro da empresa, é importante a gente ver que a empresa, no geral, teve números ruins, principalmente quando a gente está comparando com o 3T22. As quedas são maiores. Se você for ver, o volume de venda até subiu em relação ao trimestre passado, mas caiu em relação ao 3T22. A receita, então, aí, não foi nem tanto a produção. Papel que mais caiu no geral aqui, os papéis celulose até subiu um pouquinho, a embalagem caiu um pouquinho, mas no geral o que mais prejudicou foi a receita, são os valores que ela consegue repassar. E aí, nisso, teve uma queda média de 20% em relação ao mesmo período do ano passado e aumento de 3% em relação ao trimestre passado. O que caiu mais? Celulose, principalmente, papéis também caiu bastante, já a embalagem caiu muito pouco ou quase nada. E a margem EBITDA, como está dito aqui, caiu 11 pontos percentuais, de 42 para 31, mas em relação ao trimestre passado não mexeu em nada. A dívida acabou ficando mais alta também, todas as comparações aqui, dívida líquida sobre o EBITDA também, eu falo daqui a pouquinho dela nesse mesmo sentido. Vejam, o lucro sim, o lucro em todas as instâncias, mesmo comparando com o terceiro trimestre, caiu 75% com o trimestre anterior, e quando comparado com o ano anterior, aí sim caiu os 88%, e na comparação 9 meses desse ano com 9 meses do ano passado, também caiu 36%, então caiu. Então não podemos passar a mão na cabeça. Foi ruim o resultado, de qualquer forma. O mercado já estava antecipando, por isso a ação já vinha caindo, eu vou mostrar, mas o resultado foi ruim. Isso é uma realidade que não dá para fugir, pessoal. Quedas circunstanciais aí, mas quedas importantes. O volume de venda, como a gente está vendo aqui, deu uma queda, principalmente em relação ao ano passado, que é o 5%.
A quantidade de venda interna e externa não mudou nada, o mercado interno e externo. Ela ainda tem, apesar de tudo, um maior mercado interno do que externo, apesar de seus preços serem feitos aí em dólar. A celulose é a maior participação aqui do volume, depois embalagens e os papéis aqui, que são os cartões e os container boards. Aí, quando a gente olha e coloca um pouco da culpa no dólar, a gente está vendo que o dólar médio em relação ao mesmo período do ano passado, esse sim caiu de 5,25 para 4,88, mas uma queda de 7%. Não é também uma queda que justifique todo o desastre que aconteceu. Já o dólar final, 5,01, 4,51, 5,41, e o dólar, comparando com o trimestre passado, não foi uma queda tão grande, somente 1% de queda, o que não justificaria a queda também no lucro. Quando a gente fala de receita líquida, aí veja que a receita já caiu 20%, enquanto nós mostramos o volume, caiu muito pouco. Novamente, celulose e embalagens são os maiores representantes da receita. Note que o custo, aí a gente está falando, eu vou voltar a diminuir aqui para vocês enxergarem. Quando a gente fala do custo, o terceiro trimestre de 2023 está aqui, o custo ficou um pouquinho mais baixo, 269 por tonelada, caiu para 1.314 contra 1.417. O custo ficou um pouquinho mais baixo, mas uma baixa considerando aí os 9 trimestres ainda maior, o que é bem importante. A empresa está conseguindo ser mais eficiente nisso aí. A dívida da empresa está bem focada aqui no mercado brasileiro, 76%, e uma parte em dólar, 24%. A maioria da dívida aqui em IPCA, que está mais baixo, CDI 30% e outros 8%. Vejam que os notes, que são as dívidas que a empresa emite no mercado, são 4 ao todo, todos pagando ali 6 e pouquinho, algumas pagando 7 e um pouquinho ali de para 31 e para 2049. E notem que o caixa da empresa, que saiu de 6 bilhões para 7,8, principalmente por causa das captações que a empresa fez. E onde ela está gastando dinheiro ainda não tanto quanto antes, no projeto de expansão lá do Puma 2, o previsto já está, o previsto é 12,9, já estamos aí com um realizado de 12,4, ou seja, quase todo o dinheiro que tinha que ir lá para a Puma 2 já foi. O retorno consolidado caiu 5,5 ponto percentual, o ROIC para 13,8, então você veja, era 19,3, caiu para 13,8, uma queda considerável se a gente pensar, e principalmente o que aconteceu porque o EBITDA caiu de 7,9 para 6,5, foi isso que justificou toda essa queda. Eles até estão dizendo que o capital investido foi maior, mas foi um pouquinho maior, o que realmente aconteceu foi que o EBITDA acabou sendo bem menor. Tá bom? E a juros sobre capital próprio vai ser pago 319 milhões, sendo 0,0578 por ação dos acionistas detentores de ações ordinárias e 5 vezes mais para as units, que cada unit, que é o KLBN11, vale por 5 KLBN3. Então, geralmente a gente compara tudo aqui pelo KLBN3, se você multiplicar por 5, você vai chegar no preço do KLBN11. Terão direito aos proventos acionistas com ações no dia 27 de outubro, ou seja, depois de amanhã até sexta-feira, e os papéis passarão a ser negociados juros sobre capital próprio a partir do dia 30, na segunda-feira. Os juros sobre o capital próprio, lembrando, tem retenção de 15% na fonte, e o pagamento será feito dia 14. Então, do dia 27 até o dia 14, um pouquinho mais de 2 semanas aí, você fica sem dinheiro, sem nada, fica somente ali esperando esse dinheiro cair. Às vezes a empresa até dá uma corrigida em alguma coisa, não sei se isso está escrito aqui para eles, mas o mais importante é, você não vai comprar ação nem nada, se as ações dispararem, por exemplo, você fica de fora porque você está esperando receber dividendo, tá bom? De acordo com a Klabin, de acordo com a companhia, a Klabin distribuiu 1,5 bilhão em dividendos nos últimos 12 meses, que representa 6,7 de yield, tá aqui, ó. Foi distribuindo muito mais, ó. Olha aqui, ó, 2019, mais ou menos, 20, 21 um pouquinho, 22 e agora 2023, um dividendo muito acima do normal, que acaba aumentando aí a vontade das pessoas de terem Klabin. Release de resultado, distribuição do free float, veja, a maioria é investidor estrangeiro, quase 2/3, e quando a gente fala de pessoas físicas ou jurídicas, a maioria pessoa jurídica estrangeira, e no Brasil, pessoa física, ó, 24%, pouco menos de 1/4 apenas é de pessoa física na Klabin. A grande maioria, 3/4, pessoa jurídica, ou seja, institucionais. Ok? Olhando aqui no investidor 10, a Klabin, a gente vai ver que a empresa apresenta números baixos. Já tem que mudar aqui alguma coisa, né? Porque o resultado novo não está aqui. A gente vai falar um pouco dele. A gente tem, a Klabin não tem 10 anos no mercado, tem um pouco mais de 6, acho que tem uns 7, 8 anos no mercado.
A gente tem aqui que a empresa nos últimos 5 anos só caiu, e se for corrigir pela inflação, ainda 42% de queda, o que é bem preocupante. O preço sobre lucro 8,72, a gente vai ver qual é com o novo lucro, porque mudou o lucro, muda tudo isso, pessoal. É importante você entender que quando muda o lucro, muda tudo. Então, o valuation da empresa, teoricamente, muda tudo quando você faz um ajuste grande no lucro, como a gente vai fazer aqui. Isso é bem importante você ficar atento. O dividend yield, aí esse não muda tanto, porque à medida que ela for distribuindo dividendo, tá? Mas a margem vai mudar, o ROI vai mudar, e tudo que tem de importante vai mudar. O crescimento da empresa também vai mudar, porque ela vinha crescendo 77% e agora já não é mais isso que ela cresce. Veja que o crescimento dela vinha bem legal e agora já não vai ser tanto, porque o lucro dela está aqui. Ó. O lucro por ação dela, o que é o crescimento? Eu estou pegando esse 0,12 aqui, ou 0,02, por exemplo, colocando contra esse aqui. Quando eu pegar agora uma queda brusca nessa atualização que eu vou ter, ó, de 0,84 para 0,51, que aqui já está atualizado pelo menos esse número aqui, isso vai dar uma diferença bem grande para mim no resultado da Klabin, tá? Isso é muito importante. Então, esse crescimento aqui acaba mudando. Aos poucos eles vão atualizando o site inteiro. Então, as métricas da empresa vão ficar piores, sim, com certeza. E se ela cair, ela vai estar caindo nesse momento com justificativa. Ou pelo menos as quedas que ela vem tendo até então tem justificativa nos números, porque a gente, apesar de ter um dividendo muito bom, isso pode não continuar acontecendo se os lucros caírem. Porque dividendo é distribuição de lucro. Caiu o lucro, tende a cair o dividendo. Se formos comparar com Suzano, por exemplo, Suzano tem números bem melhores. Olha como é que a Suzano é bem mais barata, tem um BVPA mais barato, tem um ROI mais alto. Então, se a gente for comparar hoje Suzano com Klabin, ó, Suzano ganha disparado. A Rani ganha só no dividend yield, mas se a gente for comparar Suzano com o Klabin e com o Rani, claro que não é a mesma coisa o que a Rani faz, a Irani faz, né? E o que a Klabin e a Suzano fazem, mas é uma comparação válida. Está no setor de papel, teoricamente. A Irani está muito mais barata e com números muito melhores. Das três, a Klabin vem sendo a pior empresa. Assim, na minha opinião, números bem secos, assim, um ano bem seco. Quando a gente olha aqui a rentabilidade, veja que nos últimos 5 anos o Ibovespa apresentou uma rentabilidade positiva de 35%, enquanto a Klabin negativa de menos 24%, quase 25%, que também é bem ruim, pessoal. E aí a gente vai vendo o que está acontecendo com a empresa, o que está acontecendo com a receita, e lembrando que eu gosto de ver esse que compara. Cadê ele? Não está aqui? Que compara a receita e o preço. Aqui não está mostrando. Então, só tem só a receita e o lucro. Veja que a receita da empresa subiu e agora caiu, o lucro também caiu. E aqui eu tenho o patrimônio líquido da empresa contra o seu lucro e sua receita. O que eu fiz aqui? Ó? Alguns ajustes. Peguei os últimos trimestres, estou comparando aqui com o terceiro trimestre de 2023, que é essa queda gigantesca que a gente teve daqui para cá e de vários outros números. Lembrando, aqui é uma queda anualizada. É isso que está acontecendo com o lucro anualizado da empresa. Até então, no final do ano era 0,81, agora caiu para 0,52. Isso é o que está acontecendo somando esses 4 trimestres aqui. Ó. Quando a gente pega toda essa soma, está tendo uma queda que não é de 88%, mas é uma boa queda. Isso fez com que o preço sobre lucro, o preço é o preço de hoje, contra o lucro dos últimos 4 trimestres, como a gente não tem 4 trimestres no ano, a gente pega também o último de 2022. Fazendo isso, olha o que aconteceu com o preço sobre lucro, que era 4,3, 4,9, 5,3 até esse balanço. Do nada, aí a pessoa fica, mas tá muito barato, porque é 5,3 apenas o preço sobre lucro. Aí do nada, não mudou praticamente nada, a cotação caiu até, e a empresa ficou mais cara. Nota o que aconteceu, a cotação vem caindo, e a empresa ficou mais cara. Por quê? Porque o lucro caiu. E o lucro, ele vai ser a proxy do preço. O preço vai tentar seguir o lucro, vai tentar antecipar o lucro, como ele fez. Já antecipou antes. Então ela não estava ficando barata, ela estava ficando pior, estava ficando mais cara. O poder de lucro da empresa, que era 18,9, que é lucro sobre preço, agora é para 10,9 apenas. Aí da queda que teve depois já melhorou, porque ó, aqui é teoricamente olhando preço e resultado do dia 30. Agora que a gente já passou 24 dias e o mercado já vinha antecipando, o preço já caiu, que eu vou mostrar aqui, ó. Eu olhar aqui, ó, o preço já vinha caindo desde o dia 30 aqui, ó. 30 de setembro, 29 de setembro, para cá, ó, já caiu para caramba, estava 4,76, já caiu para 4,44. Isso com a subida de hoje. Mas ela já vinha antecipando.
Então, tudo ficou pior na empresa. O preço sobre o valor patrimonial ficou pior, o EV/EBITDA ficou pior, a margem e o ROI ficaram piores, a dívida acabou ficando não tão alta assim, mas ficou um pouco pior. A dívida líquida sobre o EBITDA, essa sim, deu uma subidinha. Essa aqui até 7, até 3 está tranquilo, mas essa aqui no geral a gente gosta menos de 1 ou menos de 100% e está um pouco mais. Se eu for fazer, e aí novamente, ó, estou fazendo aqui uma fórmula que não existe certo ou errado, usando a fórmula de Graham e usando também o critério que eu prefiro utilizar, que é o poder de lucro. Cara, o melhor é usar o fluxo de caixa descontado, jogar lá para frente, faz todos os cálculos, depois a gente vai fazer no BI. Isso vai estar também, depois que eu colocar todos os dados no BI, isso vai estar lá dizendo todos esses valuations que a gente tem do Graham, não está do Décio Bazin lá, mas tem a fórmula do Décio Bazin, tem o ranking do Décio Bazin, tem o modelo de Gordon e tem o modelo de fluxo de caixa. Aqui, eu estou colocando o modelo do Graham, que é fazendo uma raiz quadrada simples de 22,5 pelo preço sobre o valor pelo valor patrimonial da ação e pelo lucro por ação. Fazendo isso, a empresa até então poderia estar cotada a 6,28, mas agora 4,86. E ela está 4,45. Então tem uma upsidezinha de pouco mais de 9%. Mas, porém, todavia, com esse poder de lucro 11,8, significa que o máximo que a empresa consegue te pagar dividendo, que é o poder de pagar dividendo, é 11,8, o que é bem pouco. Se você parar para pensar que você tem uns juros aí de longo prazo no Brasil perto de 12%, e você colocar um prêmio que seja de 4%, tipo, não vou, para eu ganhar 12%, eu fico no tesouro direto. Bota um prêmio aí, que é um prêmio pelo risco de pelo menos uns 4%, você deveria pedir que essa empresa te pagasse pelo menos 16. E ela vinha pagando 23, 20, 24, 18. Agora está pagando 10. Isso quer dizer que se ela mantiver esse nível de lucro que ela está tendo agora, que pode reverter se o lucro aumentar, ela deveria estar custando 3,25 em vez de 4,44. Isso é KLBN 3, tá bom? Que é a ação ordinária. Se você for fazer unit, você tem que multiplicar isso aqui por 5. Ou seja, ela ainda tem ali espaço para cair pelo menos 26,8% de acordo com a minha avaliação. Ou seja, por uma avaliação ela está barata ainda, por outra avaliação ela está cara. Se botar fluxo de caixa, botar outros números, a gente vai ver números ainda diferentes. A gente vai mostrando isso depois, quando eu jogar tudo isso no BI, para você entender o que está acontecendo. E é isso que vem acontecendo com a empresa aqui, ó, em termos de preço. Ó. As médias se cruzaram para baixo, então, primeiro eu boto aqui média de 9 e de 20, cruzaram para baixo, então não está no momento bom de você entrar. Não adianta tentar pegar a faca caindo. Beleza? Então é isso, pessoal. Quando a gente fala de balanço, quando a gente fala de empresa, é importante entender que isso vai acontecer sempre. As ações vão tender a seguir o lucro. E se você quer ser investidor, você tem que olhar mais para o lucro do que ficar olhando só para preço de tela, porque é isso que importa. Tentar antecipar o que vai acontecer, entender o que está acontecendo com a empresa. Gostou do conteúdo? Não esquece de curtir, de compartilhar. E se ainda não está lá no Bolsa Gold, pega o link lá no Bolsa Gold, vai para a comunidade do Modomo, que lá a gente te ajuda a entender melhor esse difícil mercado financeiro, mas que dá sim para você ganhar muito dinheiro se você investir da forma certa. Até o próximo vídeo.